Paciência está falando na sua capacidade de você suportar a adversidade, sabendo que existe algo maior do que aquilo, né? Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja mais uma vez muito bem-vinda. Começando mais uma roda de parola inédita, parola de número 223. Dessa vez de volta com a nossa formação oficial, a nossa escalação do time titular. Paulinho, o nosso menino prodígio está de volta das suas aventuras pelo interior de São Paulo, levando o seu olha, um conhecimento assim que é insondável, né? O nosso mente brilhante rompendo as barreiras de São Paulo. Bom ter você de volta, Will. Que bom que você voltou, filho. Muito obrigado, estou aqui querendo ter, como já dizia o grande poeta. E aí, Paulinho, tudo certo, imprudente? Firmes e fortes? Tudo certo. Eu estava falando sobre a capacidade poética, né, do nosso mente brilhante e as boas referências bibliográficas que ele traz dessa voltinha pelo interior. Eu só quero ver se ele está com sotaque. De tanto tempo que ele andou confinado, eu só quero ver se ele está com sotaque sorocabano. Ah, com certeza as portas já estão tudo funcionando lá, né? Gente, vamos aqui então dar o nosso pontapé inicial de mais uma parola. E a gente está dentro de um tema extremamente interessante, que é o Sabedoria para Nossos Dias. Aliás, nós estamos já chegando ao final deste tema. No final, agora do mês de maio, a gente encerra esse tema. E também chegamos ao final da 5ª temporada dos Paroleiros. Isso mesmo, nós vamos completar 5 anos de canal, gente. É um tempo incrível, um tempo realmente que tem sido impactante para muitas pessoas. A gente tem escutado muitos feedbacks a respeito, principalmente depois dos lançamentos dos nossos títulos da editora Os Paroleiros. Essa semana passada, Paulinho estava em retiro, né, no Encontro Nacional de Pastores, e estava comentando com a gente no off aqui como a repercussão foi positiva, né, Paulinho? Temos um longo caminho pela frente ainda, mas meus frutos estão sendo bons, né? Não, verdade. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho, né, tanto sobre o meu livro, né, O Presente de Deus, quanto sobre o nosso livro. E olha, para minha surpresa, ambos os temas são considerados como raros por muitos pastores que adquiriram as nossas obras. Ambos os temas, tanto o tema da especificidade do uso dos dons dos ministérios, quanto o tema da prosperidade bíblica a partir de uma visão saudável e de uma teologia bacana, né? Então, modéstias à parte, mas eu acho que nós acertamos, viu? Eu creio que nós acertamos na escolha dos temas que nós lançamos, e tomara que a gente continue acertando nos próximos que vem por aí, vem logo, logo, viu? Com certeza, nosso próximo título já está em produção. Provavelmente já no segundo semestre desse ano nós vamos ter já sinais mais claros dessa nossa nova obra. Meninos, nessa semana aqui, nessa nossa parola 223, nós vamos conversar sobre um assunto que é trazido à baila lá em Provérbios 15, no versículo 18, que diz assim, na minha tradução aqui amplificada, fala assim: o homem iracundo suscita a contenda, mas o longânimo apazigua a luta. O tema de hoje, dessa semana, é paciência. Paciência é uma dos conceitos, né, vamos dizer assim, que são profundamente apresentados também pelas Escrituras, e é importante a gente fazer essa ponte. Por que nós estamos trazendo esse assunto, né, que parece ser, num primeiro momento, um assunto banal, mas paciência é uma das partes do fruto do Espírito lá de Gálatas 5. Então a gente entende que pelas Escrituras
nós devemos buscar, sim, sermos homens e mulheres pacientes. Mas existem muitos benefícios, né, de ser um homem ou mulher paciente. Eu queria dar um pontapé inicial com o Ilcinho aqui, que hoje é o nosso gênio do conhecimento bíblico. Hoje ele é nosso, por que não, nosso Chief Engineer Prompt, né? É alguém que está... A gente tem batido, para quem não sabe, nós estamos batendo altos papos. Oi, desculpa eu. Paulinho travou, hein? Ele travou sério, né? Deixa ele só ele voltar aqui, a gente já retoma. Pronto, voltou. Mas então, eu queria dar esse pontapé inicial contigo, no tema de paciência. A gente sabe que tem muitas partes das Escrituras que vão trazer para a gente ensinamentos bem importantes sobre esse assunto. Mas acho que a gente pode dar um pontapé inicial aqui, falando exatamente da paciência como parte do fruto do Espírito, né? Bora lá. Isso é um tema que eu gosto bastante, até porque a gente acaba... Olha, eu vou falar algo que faz muito tempo que a gente não fala, hein, sobre quebrar vaca sagrada. Olha, faz um tempão que a gente não fala disso, hein? Porque muitas vezes nós trazemos um conceito um tanto quanto carnal sobre a questão da paciência, né? Da longanimidade. E quando nós vamos falar sobre Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai trazer uma base para nós, que ele diz o seguinte: olha, o fruto do Espírito é. Então ele não está dividindo em camadas, né? Por óbvio, quando a gente vai falar de uma forma didática, a gente usa até eu gosto muito de usar a expressão de uma mexerica, que tem os seus gomos e tudo mais. Mas a bem da verdade é que quando você nasceu de novo, o teu espírito foi recriado, você se tornou amalgamado com o Espírito Santo, então agora existe uma interação do Espírito Santo no teu espírito que te capacita, te habilita, né? Eu gosto quando o Luciano Subirá ele fala sobre o espírito da graça, porque muitas vezes nós olhamos para a graça como um favor imerecido de Deus. E essa definição, ela é válida, e ela vai dizer a respeito de quando eu e você ainda somos pecadores. Mas quando nós somos salvos, né, a graça agora, ela vai nos habilitar, vai nos potencializar, ela vai nos, como eu posso dizer, ela vai nos dar força e habilidades para que nós venhamos a cumprir, né, e manifestar o fruto do Espírito. Então, um dos nomes do Espírito Santo, né, na Bíblia, né, vamos lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Graça. Então, quando eu estou falando sobre o Espírito da Graça, eu estou falando o seguinte: olha, Paulo ele começa dizendo que, na medida que eu nasci de novo, o Espírito da Graça agora ela vai me potencializar, vai me habilitar, vai me tornar capaz de manifestar o fruto do Espírito. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho paciência, meu pavio é curto, irmão, na verdade eu acho que está faltando você aí entender que você está dando vazão para a carne, né? Quando Paulo fala aos Gálatas dizendo que o Espírito contende contra a carne, é interessante que na Bíblia, The Passion Translation, ele vai dizer de uma forma muito mais clara, dizendo o seguinte: olha, aquele que anda e se submete ao Espírito Santo, ele não dá vazão à carne. Por quê? Romanos capítulo 8, ele vai dizer da seguinte forma, que quem nasceu do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, se eu nasci de novo, se o meu espírito é recriado, eu agora vou ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu não vou dar vazão à carne, né? Tanto que Paulo vai dizer, né, que as obras da carne são. E aí ele fala que aquele que dá vazão às obras da carne não está ouvindo, não está inclinando o seu ouvido à voz do Espírito Santo. Ponto interessante. Paulo, quando vai falar aos Efésios, ele fala assim: não dês lugar ao diabo. Ou seja, existe uma posição onde eu e você, se não dermos ouvido à voz do Espírito Santo, nós vamos então dar lugar ao diabo.
quando a Bíblia vai nos dizer para nós nos sujeitarmos debaixo da potente mão do Senhor. Bom, nós chegamos agora então para falar sobre paciência. E nós estamos vivendo hoje um tempo difícil, né? Um tempo do automatismo, né? Nós estávamos brincando aqui a respeito de uso da tecnologia e tudo mais na nossa rotina, mas a bem da verdade é que a paciência é um fruto do Espírito, a longanimidade é um fruto do Espírito. Por quê? Se nós pararmos para pensar, o próprio Deus ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. E a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 João, capítulo 2, verso 8, se eu não me engano, esse é o endereço, vai dizer assim, que nós devemos andar como Cristo andou. Então, se nós devemos andar como Cristo andou, e ele era longânimo, ele era tardio em irar-se, assim deve ser a gente. Né? Então, Paulo vai dizer, né, que eu tenho que me espelhar em Deus, eu tenho que manifestar o caráter de Deus. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar então sobre a manifestação do fruto do Espírito. Eu sei que nós já falamos aqui sobre a carta Catarina, o Paulinho vai se lembrar disso, quando nós falamos sobre a carta de Gálatas, mas quando nós vamos falar sobre a manifestação do fruto, nós vamos então agora entrar numa outra seara. Como que Deus ele se posiciona? Como que Jesus ele se posicionava? Vamos mais além, né? Eu gosto daquele texto quando Paulo e Silas estavam andando, eu estou lá em Atos capítulo 16, e aquela mulher começa a falar, olha lá, o homem, eles são filhos de Deus, pregadores da palavra e tudo mais. A Bíblia diz que eles demoraram 3 dias para exercer a autoridade para expulsar aquele demônio, né? A Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus chegou para intervir. Então, ou seja, uma unção específica veio. Agora, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que também saber esperar. Salmos 46:10 vai dizer assim, né? Calai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isaías vai dizer, né, que nunca se viu um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Então, ou seja, existe algo na fé que é a fé passiva. Sabe, muitas vezes a gente está agindo muito na fé ativa. Eu tenho que fazer, mas esperar em Deus também é um exercício de fé. E quando eu estou exercendo a fé passivamente, porque se Deus falou, vai acontecer. Se eu estou passando por uma adversidade, eu sei que Deus está no controle, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu estou exercendo uma fé passiva. Porque eu sei que Ele é a minha bandeira, Ele é aquele que vai à minha frente na batalha. Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, todas as suas promessas têm o sim e o amém. Então, quando eu tenho tudo isso dentro de mim, então agora eu vou entender. E por conta disso, eu não vou dar vazão à carne, porque a carne vai querer fazer o quê? Eu vou tomar a frente. Mas, na verdade, Deus ele está falando, se aquiete. Né? Vamos pegar os discípulos. Os discípulos, Jesus fala para eles, olha, nós vamos atravessar do outro lado. Vão na minha frente. E aí, o que acontece? No meio daquela tormenta, eles ficam todos, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus, ele, rapaz, vocês não entenderam nada, vocês têm que descansar. Ei, paciência também diz respeito a descansar no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, isso também é fé. Veja como eu não consigo falar sobre paciência sem falar de um outro elemento do fruto do Espírito, que é fé. E eu não consigo também falar sobre fé sem eu falar sobre o domínio próprio, porque para eu exercer paciência, eu tenho que também sujeitar a minha carne, não dar vazão à carne, né? Então, dentro desse propósito, para a gente começar aqui, Arthur, nós que nascemos de novo, nós temos que entender a ouvir a voz do Espírito. E, de novo, né, na Bíblia TPT vai dizer que aquele que nasceu de novo, ele vai dar ouvidos à voz do Espírito e não vai dar vazão à carne. E fazendo dessa forma, nós vamos, de fato e de verdade, cumprir aquilo que o Senhor ele nos fez
e nos abordou a fazer, ou seja, nós estarmos no centro da sua vontade, porque no lugar da obediência há prosperidade, no lugar da obediência há a bênção do Senhor. Então, se no lugar da obediência há a bênção do Senhor, é nesse lugar que eu vou ter que saber descansar no Senhor, saber que Ele trabalha em meu favor. E aqui, para encerrar esse momento, eu não gosto de voar de avião, né? E eu gosto de dar sempre esse exemplo. Eu não gosto de voar de avião, eu não tenho medo. É que, para mim, cara, é um negócio maluco. Você ficar dentro de um tubo, né, que nada está acontecendo, você fica lá sentado. Tá? A única parte gostosa é quando vem a comissária. Mas sabe de uma coisa? Você está sentado num avião que está andando a 800, 900 quilômetros por hora, numa velocidade que ninguém pode parar, e você vai chegar do outro lado. Isso significa dizer que muitas vezes, sem eu e você discernirmos corretamente, as coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda, no ambiente espiritual, e você só tem que ficar na janelinha, esperando o Senhor cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer. E se Ele falou, vai acontecer. Nosso menino voltou empolgado, né? Nosso menino voltou até com version de Bíblia nova, né? Qual que foi a que você citou aí, Will? Spaghetti, Ambrosia version, como é que é? Exatamente, essa daí, ó. Já está na Essa nossa mesmo. editora. Já tá na nossa editora. Só estraga o version. Só isso que estraga tudo. Mas tudo bem. O Will, ele falou algumas vezes, o Will repetiu, né, na sua fala, centralizado ali no termo longanimidade, né, falando acerca da paciência. O Will, ele tocou na sua fala bastante na consequência da longanimidade, na consequência do fruto do Espírito, tá? E o próprio texto, da forma que o texto se apresenta para nós, né, de Provérbios 15 e 18, eu gostei dessa tradução que você trouxe, viu, Arthur? A tradução, ela vai um pouquinho longe, um pouco fora do comum, né, das almeidonas mais antigas, mas quando o texto, na segunda parte, fala acerca do longânimo, apaziguar a luta, né? Poxa, que bacana aparecer o apaziguar aqui, né? O Will, ele se concentrou no longânimo, eu quero me concentrar no apaziguar, porque se o longânimo a gente encontra como fruto, se a longanimidade a gente encontra como parte do fruto do Espírito lá de Gálatas 5, o apaziguar a gente encontra como parte das bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5. Porque lá em Mateus capítulo 5, logo na chamada do Sermão do Monte, Jesus fala que os pacificadores são bem-aventurados, né? Então, por isso que eu digo, né, que eu gostei da tradução, porque em outras traduções está escrito que esse sujeito que é tardio em irar-se, ou longânimo, ele acalma conflitos, né? Aqui aparece o termo apaziguar na tradução que você trouxe. E aí o apaziguar faz esse link com as bem-aventuranças. Então, olha só, tudo aquilo que o Will colocou, falando acerca das consequências espirituais da longanimidade, existe também uma consequência que vem por parte de promessa feita pelo Senhor Jesus, né? Que é uma consequência que a gente pode até colocar como natural, uma vez que Jesus já liberou esta promessa para que a construção de uma vida longânima provoque essa promessa, que é justamente a do sujeito ser um pacificador e pela pacificação que ele vivencia, ele se tornar um bem-aventurado diante do Senhor. Né? Bem-aventurança diz respeito à felicidade, diz respeito à realização, né? Diz respeito a uma plenitude de vida. Aquilo que Jesus fala lá em João capítulo 10, versículo 10, quando ele fala, olha, o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu acho que a ótima e mais perfeita definição de felicidade, de bem-aventurança, ela está lá nessa parte 2 do verso 10 de João 10. Vida em abundância, vida plena, né? Vida abundante no Senhor. A promessa do apaziguador,
né, do pacificador, é uma promessa que carrega essa realidade, a realidade da bem-aventurança, da alegria, da plenitude, né? Então, olha só, constrói, né? Vamos construir a ponte com aquilo que o Will falou. A longanimidade é fruto do Espírito trabalhando na minha vida. Quando a gente fala de fruto, a gente está dizendo aquilo que o Espírito gera, né? Então, o Espírito está trabalhando na minha vida, e evidência disso, desse trabalhar do Espírito na minha vida, é uma frutificação espiritual dentre a partir da qual uma das características é eu ser longânimo. Aí vem o resultado da longanimidade, que é eu me tornar um pacificador. Aí vem a consequência positiva de eu ser um pacificador, que é a bem-aventurança. Olha como o Senhor constrói um caminho para nos levar à plenitude, né? Começa no Espírito e termina na plenitude. E se nós formos por outras vertentes, nós vamos poder perceber a mesma coisa. A abertura ao Espírito sempre vai terminar na realização de vida, sempre vai terminar na plenitude de vida. O objetivo do Senhor é esse. Senão Jesus não diria que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, né? Jesus, ele deixa claro exatamente isso, porque tudo aquilo que o Senhor planta na nossa vida, a partir da habitação do Espírito, vai culminar nesta vida abundante na presença do Senhor. Aqui uma das evidências que isso é real e que aquilo que o Senhor prometeu lá em João capítulo 10, versículo 10, de fato é legítimo. Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Você sabe, Paulinho, que quando você começou a trazer esse texto das bem-aventuranças, eu me recordo que nós fizemos uma série sobre o Sermão do Monte, e uma das parolas nossas foi exatamente sobre esta bem-aventurança. E nós deixamos uma frase marcada aqui, que foi uma frase, inclusive, falada pelo pastor Renato, na nossa outra parola sobre saúde emocional. Ele fala a seguinte coisa, que pacificador é a característica do filho. Que todo aquele que tem espírito de orfandade, via de regra, aponta para a guerra. Então, ser pacificador é característica de ser filho. E aí a gente entra logo esse pensamento, né, de que o filho, ele carrega, antes de mais nada, o DNA do pai, né? Então, quando a gente fala de que um pacificador ou um paciente, um reconciliador, ele traz consigo a característica do pai, nós vamos encontrar nas Escrituras várias passagens que mostram que a paciência é uma das características de Deus. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, enquanto você estava aqui pontuando, e eu encontrei Êxodo 34, 6, Números 14, 18, Salmo 86, 15, Joel 2, 13, Jonas 4, 2, Romanos 2, 4, mas o que me chamou a atenção foi exatamente um dos textos que o Cinho citou, que é 2 Pedro 3, 9. Ele fala a seguinte coisa: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é paciente com a gente, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem uma frase aqui que eu uso muito com a Priscila. Hoje eu uso menos, né? No passado a gente falava mais isso um com o outro, mas a gente sempre falava assim, olha, tenha comigo a mesma paciência que Deus tem com você. Quando a gente começa a repetir essa frase, traz para a gente um sentimento de olhar para o outro de uma forma um pouco mais branda, de uma forma um pouco mais paciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no meu entendimento, a paciência de Deus nada mais do que a expressão do amor dele, né? Mas a paciência de Deus, ela não é infinita, ela é uma oportunidade, não uma permissão para a gente continuar pecando. Então a gente entende que o Senhor abre uma janela de oportunidade para que todos cheguem ao arrependimento. Isso traz para a gente um exemplo de como a gente deve olhar, então, para as outras pessoas.
quando alguém nos fere, quando alguém nos ofende, quando alguém, de certa forma, traz algum tipo de prejuízo para a gente, nós temos que olhar para os outros com um olhar de paciência, dando ao outro a oportunidade dessa pessoa se redimir. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, sabe? É uma característica que nós temos que carregar de Deus realmente. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa como eu volto a palavra para o Wilson agora, né? Uma pessoa que ela não conseguiu exercitar a sua paciência, colocando a culpa, quem sabe, no seu temperamento, colocando a culpa, quem sabe, na sua forma de ser. Eu acho que é bem isso, Will, né? O nosso temperamento ele não pode servir de bengala para a gente continuar se apoiando nos impulsos da carne o tempo inteiro, né? É interessante isso que você fala, porque se nós lembrarmos do que Paulo fez com Pedro, Pedro é sempre impulsivo, né? E aí Pedro ele está sentado, comendo aquele lanchão no trailer lá de Dourados, junto com... Não é não, Paulinho? Ele está lá comendo aquele X-Egg, e aí quando ele se dá conta que os judeus estão chegando, ele fala, ele mete o louco, né? Levanta e fala, não, peraí, aqui não pode. E ali demonstra algo interessante, porque Paulo, ele, numa primeira leitura, você vai achar que ele perdeu a paciência, que ele perdeu a temperança, né? E aí a gente tem um ponto aqui importante, porque uma coisa é o caráter de você ser longânimo, de você ser manso, né? A Bíblia vai nos dizer que não existiu homem mais manso sobre a terra como Moisés. Por óbvio, ele estava na antiga aliança, então vamos levar em consideração isso. Mas o que aconteceu com ele? Você já parou para pensar que chega um determinado momento que o próprio Moisés vira para Deus e fala assim, ó, se o senhor não for comigo, arrisca meu nome daí, porque desse jeito não vai. Paciência, nesse caráter aqui, está falando sobre mansidão, né? Paciência está falando na sua capacidade de você suportar a adversidade, sabendo que existe algo maior do que aquilo, né? Vamos usar a palavra resiliência. Talvez seja a palavra da moda, né? Se a gente tivesse que fazer a Bíblia revista e atualizada pelo Paulo de Almendla, seria a resiliência, né? Porque ali, nesse momento... Não, ia ficar legal, hein? Mas... Mas quando a gente pega esse caráter, né? Moisés, ele... Rapaz, imagina um cara que passou por um estreito de Jeová. E mesmo assim, ele se manteve paciente. Só que quando Pedro, né, faz essa bobeira, né, Paulo, a Bíblia diz que ele resistiu à face para Pedro. Então aqui nós vamos fazer um contraponto. Paciência não significa dizer, ou resiliência não significa dizer que você também não vai exercer uma postura de justiça, né? Porque nesse contexto, o que Paulo está falando? Pedro, até aqui eu aturei tudo isso que você está fazendo. Só que uma coisa é fato. Você está agindo de forma contrária. E aí vem o ponto, que eu acho que aí é o ponto de equilíbrio que Paulo vai dizer aos romanos, que nós não devemos desprezar a bondade nem a severidade de Deus. Porque todo mundo tem uma expressão como se Deus fosse o Papai Noel. Ah, ele é fofinho, ele é lindinho, mas olha, ele também é um Deus de juízo. Ele também é um Deus de severidade. Porque o pecado atrai o juízo. Então, o que Paulo está fazendo com Pedro? Pedro, eu te tolerei. Você estava aqui, agora você está querendo pagar de gatinho na frente dos judeus. A bem da verdade é o seguinte, existe um limite para a paciência, existe um limite para a questão da resiliência, ou da tolerância, ou da longanimidade. Não significa dizer, meu pavio é curto. Não, não é isso.
significa dizer que você tem que saber o equilíbrio, o ponto de tensão ou ponto de frição aqui, que vai ser entre a bondade e a severidade, a longanimidade e o momento que você tem que trazer a correção, né? O momento onde é o domínio próprio, mas o domínio próprio não vai anular, sob hipótese alguma, a mansidão, só que nós temos um caráter maior, que é o caráter de Deus. Então, quando nós temos essa completude aqui, o que nós vamos ter que refletir? Espera um pouquinho, eu sou paciencioso, eu sou resiliente, eu sou longânimo, mas tudo tem o seu limite. O limite de Deus qual é? Bom, você citou Pedro. Qual que é o limite de Pedro, que Pedro está falando? Olha, vai chegar um momento em que a igreja vai ser arrebatada, e aí, independente se é pré-tribulacionista, tribulacionista, pós, milenar, não importa, vai exercer um momento, vai ter um momento onde vai ter o juízo de Deus. Né? Eu estava dando aula, e aí eu estava explicando sobre essa questão do tribunal de Cristo, do grande trono branco e tal. Uma aluna vira para mim e fala assim, mas professor, já que nós vamos estar ali julgando, será que ali não tem como a gente absolver as pessoas? E ali eu virei e falei assim, minha irmã, a Bíblia vai nos dizer em João 3,18 que aqueles que aceitaram a Cristo estão salvos. Agora, quem não aceitou está condenado. Então, ou seja, existe uma condenação já sobre ele. Então, agora eles vão receber, e a brincadeira que eu fiz foi, no tribunal de Cristo se recebe o galardão, e no grande trono branco se recebe o castigo. Então, veja que esse equilíbrio ele é muito importante. E aí, esse ponto de equilíbrio é que vai trazer para nós uma maturidade. Porque muitas vezes nós, com uma teologia errada ou uma doutrina equivocada, nós nos posicionamos achando que posso fazer do jeito que quiser, mas não, eu tenho que exercer o domínio, tenho que exercer a longanimidade, mas também tendo Paulo como exemplo, porque vai chegar o momento que Jesus, sendo longânimo, sendo extremamente amoroso, ele chega e ele estala o chicote, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Então, a gente precisa entender que o crente, e é forte isso que eu vou falar, da forma como eu encontro para falar, o crente não é tonto. Porque muitas vezes as pessoas acham que o crente ele é tonto porque ele é paciencioso, porque ele é resiliente. Mas calma, vai chegar um momento em que nós vamos ter que estalar o chicote, vai ter um momento que você vai ter que seguir aquilo que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe colocar o sol, né? Se pôr o sol, ou seja, ainda que você passe por um momento de ira, você não vai dar lugar ao pecado, você vai consertar aquela situação, mas sempre debaixo de um domínio, sempre debaixo da unção do Espírito, sempre debaixo daquilo que o Espírito Santo vai nos levar a conduzir, porque nós somos guiados pelo Espírito e nós não vamos dar vazão às obras da carne. Ô, Paulinho, deixa eu levantar uma bola para você aqui. O Wilson estava falando desse aspecto, eu tinha puxado para ele a respeito que a paciência ela tem que ter limite, né? A gente não pode misturar paciência com passividade. Né? Não é porque a gente é talvez um pouco mais tolerante que a gente tem que ficar numa posição de passividade o tempo inteiro. Mas se a gente for colocar um capítulo para trás aqui do que nós estamos lendo de Provérbios 15, e a gente vir para Provérbios 14, no versículo 29, o texto vai dizer assim na NVI, que é a tradução que eu estou aberta aqui agora, ele fala assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente aqui que aquele que consegue discernir as coisas com mais profundidade consegue ter mais paciência diante de algumas situações ou diante de algumas pessoas, quem sabe. Mas o gancho que eu ia trazer para você, Paulinho, lá no Antigo Testamento, quando o Wilson falou, né, que a paciência chega no limite e que chega uma hora que há necessidade do juízo, foi exatamente o que aconteceu com o povo cananeu na Terra Prometida. Que muitas pessoas, elas vêm e por não ter esse entendimento amplo das Escrituras, olham a passagem em que o povo chega na Terra Prometida e Deus fala assim, olha,
extermina todo mundo que está lá, não importa se é adulto, criança, velho, animal, tal. E as pessoas podem olhar para essa passagem e falar assim, meu Deus, que Deus de amor é esse que chega num lugar e manda matar todo mundo, né? Mas a gente sabe que a escritura mais para frente vai dizer assim, e Deus aguardou pacientemente até que a cota do pecado daquele povo chegasse no limite. Ou seja, Deus foi extremamente paciente com aquele povo, foi extremamente paciente com aqueles povos, mas chega no momento que o juízo ele se fez necessário, né? Não, exato. Inclusive, exceder esse limite entre paciência e passividade anula juízo, né? Anula juízo. E uma vez que juízo é anulado, um dos pés do trono de Deus é anulado. É um dos fundamentos do trono de Deus é anulado. Porque a própria palavra fala que o trono de Deus, ele tem fundamentos na misericórdia, na justiça e no juízo. A partir do momento que você anula o juízo, né, a condição de Deus como justo juiz, está tirando um dos fundamentos do trono. É como negar a soberania de Deus sobre algum determinado assunto, e neste caso em específico, sobre o julgar conforme a sua própria lei, né? Então isso é, é extremamente necessário partir da compreensão que você trouxe. Deus já havia alertado aquele povo, Deus já havia legislado de forma que aquele povo conhecesse a sua lei, e a paciência de Deus, ela esgotou-se. Aliás, se a gente for pensar em paciência de Deus como algo inesgotável, nós vamos contradizer o que a própria palavra fala acerca do próprio povo de Deus. O povo de Deus, ele recebeu ordens. Você citou aí a posse da terra prometida. O povo de Deus recebeu ordens em referência à terra prometida. E as ordens eram as seguintes, olha, eram as seguintes: quando vocês entrarem no território que vocês recebem, então vocês aniquilem todos os nativos de lá, põem para correr. E o povo não fez isso. Em muitos casos, o povo de Deus, o Israel de Deus, foi conivente, foi complacente, foi displicente, né? Diversos momentos permitindo que povos gentios de costumes pagãos estivessem e permanecessem infiltrados no meio do povo, e mais do que isso, estivessem e permanecessem dentro de suas casas, junto de suas famílias, levando seus costumes para dentro do povo de Israel, né, misturando os costumes. Tem se não me engano, é Oséias capítulo 7, versículo 8, tem uma denúncia muito relevante da parte do Senhor ali. A palavra fala: Efraim com os povos se mistura, e Efraim é como um pão que não foi virado, né, levando em consideração um pão sendo assado ali no forno a lenha, né, no qual esse forno, ele precisa, esse pão, ele precisa ir sendo virado, girado, à medida que ele vai assando, para que todos os lados assem por igual. E se não vira esse pão, de um lado ele fica aparentemente assado, do outro ele fica cru, né? Então essa é a parábola, né? Essa é a metáfora que o próprio Senhor usa através da boca do profeta Oséias para referir-se ao seu povo, que por um lado era muito apetitoso e muito bonito, mas por outro lado era completamente despreparado e cru. E qual que é a denúncia por detrás desta parábola? A primeira parte do versículo de Oséias 7:8, Efraim com os povos se mistura, né? Essa mistura, uma mistura cultural, uma mistura teológica, uma mistura ritual, uma mistura cultica, uma mistura de costumes, uma mistura étnica. Essas misturas, elas foram acontecendo, e Deus abominava essas misturas desde o início. Só que o povo foi trazendo isso para dentro do seu arraial, foi trazendo isso para dentro da sua realidade. E o povo foi sendo conivente. E enquanto o povo foi sendo conivente, Deus foi sendo longânimo com esse povo.
Deus poderia exterminar esse povo logo na primeira? Poderia. Por quê? Porque antes de tudo Deus havia legislado, e Deus, lá na conclusão da lei, na chave de entendimento da lei, que é Deuteronômio 28, ele falou: se você ouvir a minha voz atentamente, colocar em prática tudo aquilo que eu te mando, sobre ti vão vir bênçãos. E aí vem aquela lista de bênçãos. E depois ele fala: mas se você ouvir a minha voz e não praticar aquilo que eu estou mandando, sobre ti vão vir maldições. E aí vem aquela lista de maldições. Você deu o Deuteronômio 28, que é a chave de entendimento de toda a Torá, né, de todo o processo de legislação do Pentateuco. Então, o que está acontecendo? Deus poderia, desde o início, desde a primeira pisada de bola, Deus poderia eliminar o povo? Poderia eliminar o povo. Assim como ele fez com Acã, lá em Josué capítulo 7, né, que foi um exemplo, foi uma execução exemplar, baseada na lei. Deus poderia fazer, o Acã só pisou na bola uma vez, tranquilo, não teria que ter segunda mesmo, né? A segunda vez, a segunda chance é misericórdia de Deus, é longanimidade de Deus. A terceira chance é misericórdia de Deus, é longanimidade de Deus. E olha só, esse povo começa a entrar na Terra Prometida lá, quem sabe, pelos 1400 e qualquer coisa antes de Cristo. Esse povo lá, 400 anos mais tarde, vai ter profetas andando no seu meio o tempo todo, depois de 400 anos de pecado. Tá? Depois de 400 anos pisando na bola e contando só com a misericórdia e com a longanimidade de Deus, aí Deus manda profetas no meio do povo. Aí sabe o que vai acontecer? Só 300 anos depois de quando os profetas começam a caminhar no meio do povo, é que caem 10 tribos diante dos assírios. Aí a paciência de Deus acabou com essas 10 tribos. Aí sabe o que acontece? Só 400 anos mais tarde é que as outras 2 tribos restantes caem diante dos babilônios. Ou seja, a longanimidade de Deus permaneceu, de alguma forma, protegendo este povo desobediente por quase 1 milênio. Sendo que Deus poderia eliminar o problema lá na primeira pisada de bola. Mas por que Deus não fez isso? Ele estava com preguiça de trabalhar? Muito pelo contrário, porque ele estava predisposto a perdoar. Por isso que ele envia profetas para o meio do povo. Os profetas, eles são corretivos. Por isso que ele envia gente para reafirmar a lei a um povo que havia perdido a lei, a um sacerdócio que não sabia mais interpretar a lei, ou que interpretava conforme a sua própria vontade, inventava puxadinhos para essa lei. Aí o que acontece? Vão se passando os anos, as décadas, os séculos, e Deus perdoando esse povo, e sempre mostrando uma porta de escape para esse povo, até que Deus, em um momento, diz: chega, né? E tem uma geração que paga o pato, tem uma geração que fica escravizada pela Síria, ou tem gerações, melhor dizendo, que ficam escravizadas pela Síria, tem uma geração que fica escravizada pelos babilônios, né? Essa escravidão, ela passa para a mão dos sírios, o povo volta a ser, né, para a mão dos persas, perdão. Eu pensei em Ciro, o persa, e falei sírios, né? Mas essa geração, ela passa a ser escravizada, ela perde o seu direito de dona da terra, volta a ser colônia, né? Tudo isso porque brincou com a paciência de Deus. Então, de fato, há um limite. Agora, o que estabelece o limite da paciência de Deus é a sua própria lei. E eu creio que aqui a gente tem um baita de um recado da parte do Senhor. Sabe, a minha paciência, ela não finda quando o meu senso de justiça diz que é hora. A minha paciência, ela deve findar, ela deve ter por limite aquilo que a palavra do Senhor estabelece como limite. Né? Vou dar um exemplo assim muito simples para nós que somos pais. Até onde vai a nossa paciência com os nossos filhos? Nossa paciência com os nossos filhos, ela tem um limite. Né? Qual é a hora da correção? A hora da correção é a hora da transgressão. Então, uma vez que há uma transgressão, uma vez que o meu filho transgride algo que, como pai, ou como sacerdote sobre a vida dele, eu ou afirmei ou determinei, determinei no sentido de dar uma ordem, filho, você vai lavar a louça, ou afirmei dizendo, cara, você tem que ler a Bíblia,
né? Ou eu trago um princípio ou eu trago uma ordem. À medida que há uma transgressão, essa transgressão é o limite da paciência. E aqui eu não estou falando que a gente perde a paciência, mas eu estou falando que a gente tem que passar para a próxima fase, que é a fase corretiva, né? O perder da paciência, nesse caso, é passar para a fase corretiva. É dizer, ó, você perdeu aqui por conta de ter transgredido. Então, a sua transgressão, ela tem consequência. Então, a transgressão, ela precisa proporcionar consequência. Assim foi com o povo de Deus, né? Em diversos momentos, inclusive, da história, mas sempre o limite foi a transgressão. Quando a lei é rompida, quando a ordem é rompida, aquilo que Deus estabeleceu é rompido, então, por consequência, vem também por consequência, vem a correção da parte do Senhor, né? Eu creio que a gente precisa olhar por essa linha, Arthur. É dessa forma mesmo, né? Quando muitas vezes nós interpretamos, eu vou falar dessa forma, nós interpretamos Deus de uma forma distinta, quando na verdade nós deveríamos interpretá-lo pelo seu caráter, pelos seus atributos, né? Eu estava estudando outro dia as pragas do Egito, e cada praga, eu gosto do humor de Deus, porque cada praga é um desafio ao Deus do Egito. Cada praga representa um Deus do Egito. Então Deus ele está falando, já que esse Deus é tão poderoso para vocês, eu vou mostrar para vocês que esse Deus não é nada perto do Deus Todo-Poderoso. Então Deus ali ele está exercendo um juízo sobre o pecado, né, que é o pecado da idolatria. E por que isso é importante a gente ter em mente? Porque muitas vezes nós deixamos de perceber que o pecado atrai o juízo. E muito disso vem por conta de uma doutrina falha, de uma teologia falha, como por exemplo de hoje, né, essa famigerada hipergraça, né, você pode vir do jeito que você está, fica do jeito que você está e assim você vai para o inferno. E se a gente tiver um nível de consciência a respeito de que Deus ele é bom, mas ele também é um Deus justo, né? A Bíblia vai nos dizer que ele julgou o pecado em Cristo, que na verdade era para nós sermos julgados pelos nossos delitos. Só que Deus ele nos amou de tal maneira que ele julgou o nosso pecado em Cristo. Ele fez Cristo pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Então, quando nós temos essa percepção, nós vamos entender que, na verdade, o amor de Deus é algo que vai muito mais além. Não é simplesmente, e eu gostei outro dia de ouvir um pastor da nossa denominação, né, do Verbo, ele falou assim, se você parar para pensar, Deus ele falou mais não na Bíblia do que sim. Né, ele começa pelos mandamentos, não roubará, não furtará, não, né? Será que o não de Deus não é o amor dele? Será que quando Deus ele chega num limite de tolerância é porque ele já chegou no seu limite? E aí se nós pegarmos cada aliança, cada dispensação, nós vamos ver que Deus ele deu uma oportunidade para o homem de se reconciliar. Só que de todas as alianças, nenhuma prosperou, exceto a nova aliança que foi em Cristo Jesus. Então, na nova aliança em Cristo Jesus, é como se Deus estivesse falando. O homem por si só ele não é capaz. Então, ele celebra a aliança edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, tem a davídica, palestínica, mas não toca a nós. E aí ele vai fazer, bom, todas essas alianças não deu certo, agora nós vamos fazer a aliança, a nova aliança, com o meu próprio filho. E nisso, Paulo vai dizer aos romanos, né, que Deus ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu próprio filho, e se ele deu o próprio filho, ele não nos daria com ele as demais coisas. Só que nós sempre olhamos essas demais coisas sempre no sentido, fofinho. Mas nós temos que entender também que o pecado atrai o juízo. Então, nós não podemos, como diz o autor aos Hebreus, dizer que nós vamos vituperar o sangue. Porque a Bíblia vai nos dizer, ao escrevendo aos Hebreus, que
É como se nós estivéssemos pisando o sangue, o sacrifício de Cristo. Sabe, eu acho que quando a gente faz, isso é um achismo meu, quando nós pecamos, nós pisamos no sangue, é como se Deus estivesse falando assim, você é um ingrato, porque eu dei o meu filho por você, e agora você está banalizando a cruz. Então, veja que o próprio autor de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, não nos resta outra coisa senão uma grave expectação, e terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Veja, ele faz um paralelismo, ele está dizendo, olha, o meu filho morreu, ele derramou sangue, você banalizou esse sangue, porque você banalizou, porque você pisou esse sangue, agora você vai estar na minha mão. Então veja que a bondade de Deus, ela vai até um extremo. Qual é o extremo? Até o extremo onde eu e você vamos prestar contas. Por isso que uma vida de santificação, ela é mais do que exigida da vida de um crente. E santificação é obediência. E se é obediência, é amor. E se é amor, opa, ele me amou primeiro. Ele me atraiu, ele me amou primeiro. E com benignidade. Então veja, olha que coisa maluca esse loop todo. Então, eu não posso viver uma vida desregrada e não posso simplesmente avançar sem que eu tenha a percepção correta. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é paciente. Só que ainda vai chegar um limite essa paciência, né? E quando Deus, ele julga o pecado, ele não está julgando o pecado contra o pecador, mas ele está julgando de acordo com a justa justiça. E o próprio Cristo fala isso, né? O Cristo, ele fala assim, mas se eu julgo segundo a reta justiça. E aí é que muita gente se engana quando diz assim, mas ninguém pode me julgar, só Deus. E aí, certa vez uma pessoa falou isso para mim, eu falei assim, se você achar bom ser julgado por Deus, talvez Deus esteja sendo até bondoso e caridoso com você, deixando você ser julgado por mim. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. A frase devia assim, e isso não te preocupa? É bem por aí. Eu queria chegar ao final aqui dessa parola com uma definição de paciência bíblica que eu achei muito bacana. Diz assim, que a paciência bíblica não é passividade, mas ela é uma fé ativa. É resistir com confiança, amar com constância e esperar com esperança. Então, esse é a nossa última palavra para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, nesta roda de parola de número 223, mais uma dentro do tema Sabedoria para Nossos Dias. E, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like, compartilha com mais pessoas. Mas, além desta parola, existem outras 222 que nós já gravamos ao longo dos últimos 5 anos. E, é só visitar aqui, www.osparoleiros.com.br, e lá você vai encontrar os 40 temas que nós já parolamos ao longo desses últimos anos. Você é o nosso convidado e a gente espera você na semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.